Olá, tudo bem com você? Eu sou o Hermano, o seu mentor de vidas e negócios. E neste vídeo eu vou estar fazendo a primeira parte de uma série que eu estarei trazendo aqui alguns conteúdos relacionados a quebrar, derrotar a escassez na nossa vida. Primeiro uma minissérie e quem sabe uma série de vídeos falando sobre isso, como se fosse um mini curso grátis para você aqui. Só que para que eu continue trazendo mais conteúdos falando sobre desbloqueio da escassez, e nós vamos ver que a escassez não é só algo que a gente vê, é algo que a gente atrai, é algo que a gente sente, é algo que nós emanamos também para o universo, né? Mas para que essa ideia da minissérie prossiga para o segundo, terceiro e quarto vídeo, vai depender do seu engajamento. Você precisa me ajudar no algoritmo. O algoritmo do YouTube vai mandar esse conteúdo para alguém quando tiver muito comentário, quando tiver likes e também o engajamento no sentido de você compartilhar com alguém. O YouTube mostrando que está entregando legal, a gente continua com a minissérie. Eu trago conteúdo e você ajuda na propagação desse conteúdo. Nós vamos falar nesse projeto da minissérie sobre a escassez. Não focar nela porque nós não queremos atraí-la, mas nós precisamos entender onde é formado, como que isso se dá e por que perdura por anos na minha vida e não só em uma área apenas, né? Porque as pessoas veem a escassez como escassez financeira e na verdade ela está além do que a gente pode ver. A escassez ela é algo muito transcendente e as pessoas imaginam que quando fala de escassez é ligado muito à monetização, à falta de comida, mas quando na verdade nós temos escassez vinda do plano extrafísico como questões enviadas para você, sim, você pode estar indo muito bem no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos e alguém enviar uma energia de escassez para você. Ah, irmão, mas eu sou cristão. Eu também sou cristão, sou pastor, inclusive. Como é que isso pega em mim? Bom, eu já tenho trazido aqui questões de frequências e vibrações. Tudo é regido por energia. Então, se você está em uma frequência baixa, que é correspondente à energia, né, do presente para você, você recebe. Se você está em uma outra frequência, pode ficar tranquilo, que você não será atingido. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Estar em Cristo não é falar que eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico. Estar em Cristo é estar conectado com a energia de Cristo, com a frequência de Cristo. A frequência de Cristo é mais alta. A palavra de Deus diz assim que os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus. Quando fala de pensamentos é muito subjetivo. Está querendo dizer aqui que a energia, a frequência de Deus, na maneira que ele pensa, está muito mais elevada, como a gente pensa no vitimismo. Somos os vermes dos vermes. Então nós estamos bem abaixo. Quando a gente entende que elevando a minha vibração, eu vou elevar também tudo que está vibrando, eu vou estar invisível para as frequências baixas. Então a escassez pode ser enviada assim para você como um presente, um pacotinho, né, feito lá em alguns rituais para que você pare de prosperar. Esse é um dos primeiros fatores que a gente vai aprender na nossa minissérie. Temos também a escassez que vem da malha quântica. Você já ouviu falar em malha quântica? Bom, os meus mentorados, né, os meus clientes, os meus amigos, porque depois que passa pela minha mentoria, se tornam amigos, né? Eu posso dizer que os meus amigos que passaram pela minha mentoria, eles tem esse entendimento, eu clareio a vida deles sobre isso, né? Que existe uma malha quântica que nos une. O Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Já pensou nisso? Ação fantasmagórica à distância, ou seja, algo que está totalmente no plano extrafísico. Agora, extrafísico não necessariamente é espiritual. Existe uma diferença entre você estar conectado no plano extrafísico das frequências sutis da espiritualidade, extrafísico, e você está conectado ao extrafísico nas frequências apenas da sua mente, do campo mental. E aí que vem a malha quântica. Então, tudo que cai na malha, com a nossa pineal, que é uma anteninha, nós podemos falar sobre isso também na série, é uma anteninha que capta, é como um sensor de Wi-Fi, que capta todas as frequências. E aí, quando você está com a sua pineal descalcificada e está de alguma maneira com os cristalzinhos dela ativos, captando o magnetismo, você pode receber ideias, inclusive vindo da malha.
você recebe sugestões vindo da malha quântica. E essa malha quântica, quando fala quântica, está na questão vibracional da física. Mas agora, quando Einstein diz que é uma ação fantasmagórica, significa que além disso, existe algo mais do que simplesmente física que nós podemos mensurar. De alguma maneira, essa sua escassez pode ser vinda de sugestões que colocaram na malha. E quem coloca essas sugestões na malha? Pode ser os governantes do mundo. Existe um governo, tá, no mundo, que é o governo físico e o governo extrafísico. Todo país, toda cidade e em todos os lugares que existem autoridades, essas autoridades são marionetes das autoridades extrafísicas. De alguma maneira, o mundo que governa o mundo físico, nesse âmbito do nosso mundo, das sociedades, é um mundo espiritual. Mas então quer dizer que Deus está controlando o mundo físico? Não necessariamente. Deus, ele é o supremo comandante acima de tudo, mas ele tem uma questão que ele deixou bem clara. Ele diz o seguinte: os céus, que é o mundo espiritual, são os céus do Senhor, mas a terra, que é o mundo físico, ele deu aos homens. Só que teve um tempo em que o mundo ele entrou em um caos por conta do pecado. Existem dois reinos que você pode estabelecer na sua vida, que você pode se ligar, ou o reino das trevas ou o reino da luz. E aí eu não preciso nem falar mais nada para você entender sobre o que eu estou falando. Jesus é o príncipe da luz, o outro é o príncipe das trevas. Então existem dois reinos que estão na mesma categoria, só que em polos opostos. Se há a luz, existe as trevas. Se há o quente, há o frio. E essa é a lei da polaridade, dos polos. Se existe o ruim, existe o bom, né? Então, de alguma maneira, essa malha quântica e as ideias que nós temos pode ser influência de anjos de luz, que nos dá a direção, mas pode ser também influência de anjos de trevas. E na maioria das vezes, os governantes obscuros desse mundo tenebroso, a Bíblia diz que cada local tem um governante. Daniel começou a orar, Deus enviou um anjo para falar com ele sobre algumas questões que ele estava pedindo, e ele foi barrado lá em cima nas regiões celestes, no mundo espiritual. E ele disse depois, o anjo disse para Daniel assim: olha, eu fui impedido de passar porque o príncipe da Pérsia lá em cima me proibiu, me reteve por 21 dias. Príncipe da Pérsia, físico, não, é o príncipe que está nas regiões celestiais. Então tudo é governado do extrafísico para o físico. E às vezes, quando os governantes obscuros querem trazer caos para a humanidade, eles começam a trazer notícias e jogam sensações na malha, jogam percepções na malha, e essa malha ela vai para o mundo todo. Então você acaba de alguma maneira captando algumas sensações que foram propositalmente jogados na malha, como uma ação fantasmagórica à distância. Então lá nos Estados Unidos, lá no final do mundo, alguém pode manipular ondas para que você aqui no Brasil se sinta não é à toa. Esses jornais da hora do almoço aí na sua cidade só falam de tragédia. Não é à toa que nós vemos mais tragédias sendo divulgadas do que propriamente as pessoas que venceram. Por quê? Porque existe um projeto para baixar a sua frequência e a sua vibração. Quanto mais o planeta vibrar em frequências baixas, mais abre portais para mundos densos da espiritualidade governar. E tranquilo isso, não precisa nem te assustar com isso, tá bom? Isso é normal e sempre foi e sempre será, porque Jesus disse lá no início, o mundo jaz no maligno. Então é um mundo das frequências e vibrações aqui, mas nós que estamos aqui, nós estamos conectados em Deus. De alguma maneira nós precisamos elevar os nossos padrões vibracionais para que a nossa mente saia disso. Então você pode ter um pensamento ou um sentimento voltado à escassez que foi lançada com uma ação fantasmagórica à distância para você se sentir escasso, vibrar na escassez e imperar mais dessa escassez na sua realidade. E aí você vai achar que foi você mesmo que criou isso. Não, isso foi um pensamento que foi sugestionado por algumas situações físicas ou extrafísicas que caiu na malha. E como você captou isso? Glândula pineal, né? Então estou dando aqui uma passada rápida para você, dependendo de como for aí o seu engajamento, a gente traz mais sobre a escassez. Então, esses são níveis de escassez física,
né? Primeiro vem a escassez espiritual, que eu te disse que pode ser alguma coisa aconteceu com você, e pode vir também a escassez que está na malha, que foi implantada inclusive com sugestões na malha quântica, beleza? E não necessariamente é sua. Agora, a partir disso, você criou ideias, crenças, você instalou programações de escassez na sua mente. E é sobre isso que nós precisamos conversar, sobre qual é o primeiro passo que eu tenho que realizar para que eu saia de uma vida de escassez? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade é o primeiro passo. Não tem como você falar assim, eu então vou derrotar todas as escassez que vêm do extrafísico, da malha quântica, da sugestão do governo, da sugestão da sociedade. Você não vai conseguir enquanto você não tratar você mesmo. Então não espere que as coisas mudem de fora para dentro. Tem que mudar de dentro para fora. E isso tem a ver com reprogramação mental. Pois é, meu amigo. Não é nada fácil, mas também não é difícil. O que eu quero que você entenda que é possível. Ok? Então você tem que entender que você e eu também fomos programados a vida toda para ser escassos e não alcançar a prosperidade. E isso veio desde sempre, desde quando surgiram as pessoas querendo crescer. Houve aí uma retenção do segredo supremo, né, das leis, das frequências, vibrações que hoje nós temos aqui, né? Então, de alguma forma, a gente teve esse conhecimento e agora nós precisamos crescer nisso. Então, vamos deixar como pontapé inicial nesse vídeo. O primeiro passo para você romper com a escassez na sua vida é mudar a sua mentalidade com relação à riqueza. Mude a sua mentalidade com relação ao dinheiro. Mude a sua mentalidade com relação ao trabalho. Como é que você vê a riqueza hoje? Como é que você vê pessoas ricas? Como é que você se relaciona com a energia do dinheiro? Como é que você se relaciona com a questão de buscar mais? Tenho que trabalhar muito? Eu tenho que correr atrás mesmo? Eu tenho que sofrer? Bom, isso são questões de crenças e valores instalados aí que nós precisamos mexer. Se é que você quer romper com a escassez. Tudo que você vê na sua vida hoje, falta de dinheiro, falta de propósito, falta de bens, falta de alegria, isso tudo vai ser resolvido quando você decidir mudar a sua mente. Em Romanos 12, no verso 2, a Bíblia diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Não é para você ficar conformado com isso, não. E teve até uma pergunta aqui, vou aproveitar o gancho para responder. A pessoa me perguntou aqui, e como é que fica Deus nessa questão, que quando a gente vai buscar por prosperidade, como é que fica a Bíblia quando ela diz que estejais contentes com o que tem? Se você tiver um teto para dormir, estejais contente. Se você tiver o que comer, estejais contente. Se você tiver um chão, estejais contente. E a pessoa acha que isso é Deus falando contra a prosperidade. Na verdade, Deus está dizendo o seguinte: exerça a gratidão onde você está. Fechou. Não tem a ver com você estar satisfeito. É contente, alegre, não é contentamento. Esse estejais contentes não quer dizer estejais feliz com a pobreza. Não. Se você está vivendo, tem ar para respirar, tem um trabalho para realizar, tem um teto para estar debaixo, tem uma cama para dormir, seja feliz por isso. Porque quando você é feliz por isso, você vibra na gratidão. E a gratidão te conecta a frequências e aí vai. Então a escassez, ela é muito sobre o que você vibra, não o que você quer. E entendendo isso, nós vamos partir para o princípio de que em Romanos 12, a Bíblia diz que você não tem que se conformar com esse mundo. Não tem que se conformar. Mas é só isso? Não. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Tudo que é boa, perfeita e a vontade de Deus para você, você vai primeiro passar por esse princípio. Inconformidade. Estar contente. Você pode estar feliz, mas não se conforme com isso. Eu estou debaixo de um tetinho. Estou feliz, mas não me conformo, porque Deus tem mais. Mas como é que eu vou alcançar essas frequências do bom, perfeito e agradável? Mudando
a sua mente. Mudança de mentalidade. Não tem para onde correr, meu amigo. Quer enriquecer? Não adianta investir num local, fazer aportes no mercado financeiro, virar day trade, virar investidor sem mudar a sua mente. Porque a sua própria mente vai consumir a sua riqueza. Então, primeiro mude o que você pensa e aí você vai mudar o que você é. Não espere que o governo mude, porque ele não o fará. Não espere que a sua família mude, porque ela não o fará. E não espere que as coisas caiam de bandeja, porque isso não vai acontecer. Precisa partir de você. Então eu te convido a estar comigo nessa série de vídeos falando sobre como eu vou quebrar esse espírito da escassez, esse problema da escassez e prosperar. Só que, como eu disse, vai depender muito do seu engajamento e de o quanto as pessoas vão encontrar esse vídeo para que a gente continue. Mande esse vídeo pro seu vizinho, mande seu vídeo pro seu irmão, mande seu vídeo pra sua mãe, manda o seu vídeo para quem você achar que precisa prosperar, porque aí você vai ajudar o canal a crescer também. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, para com isso. Você está assistindo meus vídeos e não inscreveu ainda? Meu, quantos anos você já me assiste aí e não se inscreveu? Por quê? Vamos junto. Você já adquiriu o Diário da Gratidão? Se você ainda não adquiriu, meu amigo, também está perdendo tempo de vibrar na frequência da gratidão. Eu vou fazer um e-book sobre a escassez e vou liberar aqui para você adquirir. Clique aqui no botão abaixo, nos links abaixo e baixe o e-book Quebrando as Cadeias da Escassez. Que o despertar também me trouxe é se sentir caminhando em um território seguro. Eu recebi muito mais do que me foi prometido. Antes, quando você fala nos seus vídeos, olha, o despertar é isso. Depois a gente conversou, alinhou, mas me foi prometido algo. Eu recebi e estou recebendo muito mais do que me foi sinalizado. Quando a gente entra num projeto, olha, vai ser feito isso, aquilo, com qualidade, com excelência, e você fica tão grato por receber aquilo que te foi ofertado, aquilo que te foi sinalizado. Só que o despertar é muito mais do que isso. Então é essa sensação. Muito obrigado por você viver o seu propósito e provocar em nós que vivamos ele também.